Olá, eu sou o Marcos Valério XR, do dia 4 de fevereiro de 2021, e esse vídeo, na verdade, é uma sequência do vídeo anterior sobre conservadorismo. Anteriormente, ia até ser um vídeo único, mas ficou grande demais. Então, vamos lá. Neoconservadorismo. E por isso que foi tão importante eu colocar algumas coisas anteriores. Bem, e também não vou dar um detalhismo sobre as origens do neoconservadorismo, então eu não vou falar sobre Reagan, sobre Donald Rumsfeld, ou dessa galera que representa isso mais especificamente, porque esse é um movimento especificamente norte-americano. Veja bem, conservadorismo, como um movimento mais organizado, você pode ser que surge na Europa, especialmente na Inglaterra, mas que é uma coisa das quais você pode falar sobre um modo conservador em qualquer situação do mundo. Em qualquer lugar do mundo você vai ter um tipo de atividade conservadora. Neoconservadorismo é um fenômeno exclusivamente norte-americano e relativamente recente, na década de 60 para cá, apesar que eu discordo bastante desse pessoal que pontua isso de uma forma muito específica no tempo, né? Porque ele acha que tem todo um preparo de elementos que vem sendo desenvolvido ao longo da história recente, em especial o desenvolvimento do capitalismo, que aos poucos foi cooptando as vertentes conservadoras também para fazer não só mais uma defesa dos valores culturais e tradicionais, mas para fazer uma defesa do capitalismo em si, à medida que ele foi se consolidando como um sistema econômico dominante. Mas assim, especificamente o que se entende como neoconservadorismo é uma coisa pós-Segunda Guerra, surge especialmente na década de 60, do final de 50, e tem características muito claras. Diferente do conservadorismo em geral, que pode até não ser religioso, o neoconservadorismo é necessariamente atrelado a uma cosmovisão religiosa, especialmente protestante. É praticamente raríssimo um neoconservador católico, no sentido do termo. No Brasil até que tem bastante, por causa da nossa tradição católica. Mas nos Estados Unidos a maior parte deles são protestantes. Praticamente todos, que eu me lembro agora. Mas então ele tem esse vertente do protestantismo, ou seja, já é uma coisa que evoluiu de uma dessas muitas possibilidades abertas pela reforma, que foi evoluindo historicamente, possibilitando uma série de derivações da religiosidade cristã, até chegar a essa possibilidade que, no caso do neoconservadorismo, é terrivelmente contraditória, porque ela tem uma característica indelével: ela é sionista. O que é sionismo? É a defesa do Estado secular de Israel, onde ele está hoje. É a ideia de que a tradição judaica tem o direito, de uma certa forma praticamente divino, de retomar uma determinada terra, ou melhor, de tomar uma determinada terra, baseado numa visão mítica, bíblica, que assumidamente ele não acredita. Não estou exagerando, tem um vídeo sobre isso. Basicamente, o sionismo justifica a tomada de um território baseado em mitos que assumidamente eles não acreditam. Não vou entrar mais em detalhes, mas tem um outro vídeo só para isso. Mas então, só que isso tem um problema, porque via de regra esses neoconservadores são cristãos. E o cristianismo e o judaísmo são incompatíveis. Eles são contraditórios. Você, para professar essa visão sionista, tudo bem que você tem uma alteração radical da noção da religiosidade judaica. Tanto que o sionismo, de uma certa forma, ele é uma ruptura com a ortodoxia judaica. E talvez exatamente por isso é que eles vão tentar fazer essa aproximação, uma leitura mais secularizada das questões judaicas, que se manifestam no sionismo, e de uma certa forma esse neoconservadorismo vai tentar conciliar toda essa dimensão política secular do Estado de Israel com a tradição cristã, resultando, na minha sincera opinião, numa das maiores aberrações político-ideológicas da história humana. É uma coisa que não faz o menor sentido. É bom lembrar que esse neoconservadorismo ele é essencialmente liberal no sentido econômico. E em alguma parte até em alguns outros sentidos também. Mesmo que de uma certa forma ele não professe. Ele se propõe como conservador na pauta dos costumes. Ele se põe como um defensor de tradições religiosas, de tradições culturais, frequentemente identificados com o conservadorismo geral. Mas a partir do momento que ele defende de forma quase que incondicional
o Estado de Israel, e quando você observa que o Estado de Israel é essencialmente laico, e no Oriente Médio é o que tem de menos conservador e menos tradicional, você nota que tem uma dissonância. E por quê? Se o conservador nos Estados Unidos e no Brasil também, o neoconservador, é contra o progressismo do aborto, da parada gay, do casamento homossexual, não sei o que, da transexualidade, Israel é a expressão máxima disso tudo. Eles apoiam tudo isso em Israel. Está tudo isso liberado. É o único lugar do Oriente Médio onde você vai frequentar uma parada gay, onde o aborto é totalmente liberado, onde tem todas essas questões que a gente está tendo aqui no Ocidente, tem lá em Israel também, tem uma dissonância cognitiva bizarra. É o indivíduo que, de uma certa forma, diz que quer preservar as tradições religiosas, mas ele se põe em defesa irrestrita das grandes corporações, dos monopólios capitalistas, que são quem atacam essas tradições religiosas. São as grandes empresas que fazem essa defesa. Meu Deus do céu, já disse isso várias vezes e tem que continuar repetindo. Quando teve aquele famoso caso do Boticário aqui no Brasil, né, que deu... porque o Boticário fez uma defesa do casamento gay, não sei o que lá, teve aquela polêmica toda. Nós tivemos o abaixo assinado de 370 megacorporações internacionais endossando explicitamente seu apoio a essas pautas progressistas, isso é o tempo todo. Todas as grandes empresas, os grandes bancos, os grandes conglomerados transnacionais, a nata do capitalismo global, todos apoiam integralmente todas essas pautas progressistas que os conservadores, em sua maior parte, rejeitam. E como que você faz essa conciliação? Não faz, é contraditório mesmo. Esse neoconservadorismo, então, tem essas duas características primordiais. Primeiro, eles são sionistas, essa defesa do Estado de Israel como tal, e depois eles são esses pró-capitalismo liberal, não é nem que eu sempre gosto de pontuar isso. Capitalismo é um fenômeno que tem uma amplitude tal. E o problema que a gente deveria focar mais é contra o capitalismo liberal. A minha posição contra o capitalismo liberal é extrema. Nem tanto quanto o capitalismo de Estado. Aí já é uma coisa que eu já fico mais meio termo. Mas, independente disso, eles defendem abertamente pautas flagrantemente contraditórias. Só que isso, claro, tem um propósito por trás disso que a maioria dos neoconservadores não são capazes de compreender. E isso a gente tem que chegar no terceiro ponto. É que, além de sionista e capitalista liberal, eles são imperialistas. O neoconservadorismo surge como uma doutrina militar de legitimação da capacidade de espalhamento territorial, da dominação dos Estados Unidos pelo planeta inteiro. Esse neoconservadorismo é o herdeiro da doutrina Monroe, da ideia do excepcionalismo norte-americano, da visão dos Estados Unidos como um país completamente diferente dos outros e que tem a missão divina de governar o mundo. Isso está na essência do neoconservadorismo. E eles tentam fazer isso de acordo com uma visão que, em tese, deveria ser uma visão embasada na religião cristã, mas absolutamente tudo que eles fazem é o contrário do que se prega essa visão cristã. A começar por ele rejeitar total e completamente a própria noção de doutrina da paixão, de doutrina da não violência, que é essencial no cristianismo. Tudo bem, isso sempre foi um problema histórico, claro. A ideia evidentemente, a vida humana tende a ser incompatível com noções como ofereça outra face. Então a gente tem uma certa impureza nesse sentido, que é difícil de você não entender porque as pessoas vivem na prática de uma forma um tanto diferente disso. Isso aí é até um ponto. Mas até isso tem uma diferença de você tomar a iniciativa da violência e ir pregar, supostamente querer colonizar outros povos e evangelizá-los na base da violência. Isso não faz sentido. A maior parte dos primeiros cristãos não faziam isso. Pelo contrário, eles assumiam o risco de morrer de forma violenta e mesmo assim não reagir. E fizeram isso ao longo de toda a história. Se você for observar as incursões cristãs no Oriente, esses caras passaram aperto. Muitos missionários cristãos foram massacrados em vários locais do mundo, porque foram tentar pregar a sua palavra, e não estou fazendo julgamento de valor, pessoalmente eu não acho prudente, mas está no cerne da doutrina tentar fazer essa pregação. E essas pessoas foram vítimas de inúmeras violências, e eles aceitaram isso de uma forma um tanto quanto heróica, até visando uma santidade. Assistam um excelente filme, Silêncio, de 2016, 2017, com Liam Neeson, com o Adam Driver e com
Andrew Garfield, que relata a história dos missionários cristãos no Japão. É uma história, aliás, infelizmente poucos brasileiros sabem disso, mas os primeiros europeus a chegar no Japão foram portugueses, inclusive, né? É uma história muito interessante. Então, bem, só que quando você vai no conservadorismo hoje, é a defesa de um imperialismo violento, da invasão de outros territórios. O neoconservadorismo, como nós entendemos, é a doutrina que legitima que os Estados Unidos têm o direito, não só, mas até mesmo o dever de governar o mundo, inclusive pela força. Que você invadir um país, tomar os recursos naturais dele e submeter o povo ao controle da plutocracia capitalista norte-americana é uma coisa legítima. E não tem como você fazer uma acrobacia intelectual que permita compatibilizar isso com uma visão cristã minimamente tradicional. Isso não faz nenhum sentido. Até porque nós sabemos muito bem que o objetivo desse não é um objetivo humanitário, é a expansão do poder financeiro sobre o planeta inteiro. E aí vem a grande tragédia, o grande horror, o grau de dissonância cognitiva disso, o grau de deterioração mental disso é tão grande que nós chegamos ao ponto bizarro de um indivíduo fazer um tipo de uma pregação, dizer uma coisa e dizer outra absolutamente contraditória ao mesmo tempo e fingir que não vê a contradição. Vamos ver? Então eu vou pegar umas palavrinhas de um vídeo mais antigo, meu vídeo sobre as false flags, que eu vou jogar aqui. É evidente que hoje não tem como você desenhar um 666 escrito na testa para todo mundo sair comprando as coisas com dinheiro físico, né? Então você tem que reinterpretar isso, e a reinterpretação hoje é na forma de um chip, ou na forma de um código de barras, ou até nas formas de transações comerciais via internet. A ideia é que em algum momento o tal do anticristo, a tal da besta, vai criar um sistema econômico tal do qual todas as pessoas têm que se submeter para poder ter direito de comprar as coisas. E no entanto, você vê, esse mesmo pessoal que tem toda essa paranoia, eles apoiam justamente aqueles que se declaram como governo mundial, que se propõem a ser o governo mundial, onde apenas por acaso fica a sede da ONU, que eles vivem metendo o pau, porque a ONU é isso, porque a ONU é aquilo, mas a sede da ONU fica nos Estados Unidos, a ONU é subserviente aos Estados Unidos, e curiosamente os donos da economia global que impõem o padrão dólar para o planeta inteiro, dos quais você só consegue fazer, só poderia fazer uma série de transações comerciais em dólar, utilizando aquela moeda que apenas por um acaso tem um triângulo com olho ali no meio, sabe? Illuminati, escancarado aquela nota de dólar. E sem falar de Washington, com todos aqueles símbolos pagãos, entre aspas, incluindo o obelisco lá, que alguns clientes chamam até do monumento ao deus Baal, né? Com toda aquela simbologia maçônica, iluminista, Illuminati, entre aspas, tudo claro, escancarado. O mesmo infeliz que vem me falar de anticristo, de número da besta, apoia Estados Unidos. O neoconservadorismo é mais contraditório que a neo-esquerda até, porque ele tenta fazer uma conciliação mais bizarra ainda. Ele tenta conciliar literalmente Deus e o diabo. É o que se apresenta como o defensor da mensagem divina, naquela visão maniqueísta mais tosca e mais direta do bem contra o mal, e ele abraça absolutamente todos os símbolos que a própria mentalidade religiosa, teológica dele denuncia como sendo esses símbolos mais diretamente associados ao mal. É um negócio bizarro. Você chega... Aí o camarada, diante de uma dessas, diante de um país que tem bases militares espalhadas no planeta inteiro, que determina o padrão dólar para o planeta inteiro, que invade, bombardeia, mata, destrói qualquer país que desafia o padrão dólar, que desafia a sua pretensão de se tornar governo mundial, esse camarada apoia isso, e qualquer um que resista a isso é demonizado. Aí você fica com a tentação de dizer, putz, mas o mundo jaz no maligno mesmo, né? No sentido contrário do que esse pessoal pensa. É o Kali Yuga, é um grau de perversão tão grande que é até difícil você lidar com isso de uma forma assim mais tranquila. Vamos lá, o mesmo cara, entende? O mesmo cara que fala no sentido assim de acreditar em profecias bíblicas, que profecias que até para fazer o sentido do ponto de vista cristão não poderiam sequer admitir a existência do Estado de Israel, mas o mesmo indivíduo que fala isso, que tem toda essa cosmovisão, defende absolutamente tudo que a maior expressão da visão do anticristo
se manifesta. É completamente insano. Mas isso eu digo, o próprio sionismo é insano. Eu já tenho vídeo, tem texto sobre isso que eu digo isso. Ele, de uma certa forma, pode ser resumido, sim, em uma visão secular que se fundamenta em base em mitos que ele assumidamente não acredita. E com base nisso, ele faz uma mistura, um amálgama completamente bizarro, onde tudo o que ele faz em termos práticos é exatamente aquilo que a doutrina religiosa, no qual ele, em tese, se baseia, rejeita. De uma certa forma, o sionista é o camarada que está fazendo o papel não de Moisés, não de Abraão, mas é o cara que está fazendo o papel do bezerro de ouro. É uma coisa incrível. Se você for observar bem, se fosse ter uma Bíblia do futuro, né, como eu disse mais de uma vez, você teria esse exemplo do Estado de Israel como mais um desses momentos da história do judaísmo onde ele se rebelou contra Deus e depois foi brutalmente punido. Ou seja, eles estão nessa fase de rejeitar todos os valores, todas as tradições que teriam sido legados pela divindade. Só que eles estão fazendo isso como? Rejeitando a própria divindade. De uma certa forma, é uma releitura de todos esses processos históricos que estão na Bíblia judaica, que são os momentos em que o povo judeu se desencaminha completamente até vir uma punição em seguida. Digo, cedo ou tarde vai acontecer uma catástrofe bizarra lá em Israel e alguém no futuro vai reinterpretar isso dessa mesma forma. Se essas coisas forem evoluindo, que eu acho que vai, eu não duvido muito daqui a 1000 anos a gente ter uma Bíblia do futuro contando essa história dentro dessa tradição da Bíblia judaica original. Mas veja bem, isso já é um problema dentro do próprio judaísmo. E, por favor, sem crítica com o judaísmo, que eu tenho profundo respeito, uma admiração mesmo pela religião judaica. O problema do judeu não é religião, não. Pelo contrário, é os não religiosos. Mas isso fica ainda mais grave quando você tenta se posicionar de uma forma cristã, se você tenta fazer uma harmonia com isso que é absolutamente absurda. Por isso que, via de regra, a gente fala que esses neocons, que são neopentecostalismo essencialmente neoconservador, por exemplo, com essa bizarra dessa teologia da prosperidade completamente anticristã, eles não são nem cristianismo, isso é uma espécie... E também não dá nem para dizer que são judaísmos, porque de certa forma seria, né, uma espécie de vontade de ser judeu. Né? Mas não é nem isso, porque a contradição aí é muito flagrante. Estou falando de uma tradição que rejeitou a própria figura de Cristo. Nunca é demais lembrar, mas enquanto o Islã admite que Jesus Cristo é o maior dos profetas, ele só não está acima de Maomé, porque, segundo a tradição islâmica, tudo que ele deixou foi corrompido depois por outras pessoas que... Então, de uma certa forma, a superioridade de Maomé como profeta está pelo fato de que os ensinamentos dele estão preservados. Mas eles reconhecem a santidade de Cristo no nível mais elevado até que o próprio Maomé. Então, ou seja, o Islã faz isso. Mas dentro do judaísmo, Cristo é um farsante. É um falsário. Não merece respeito algum. E o desgraçado do neocon se associa ao sionismo contra o islamismo. É uma bizarrice, é uma insanidade total. Isso, claro, deixando bem claro a minha posição aqui. Em minha sincera opinião, é uma das piores chagas, as mazelas do mundo atualmente, esse neoconservadorismo. O posicionamento de uma pessoa sensata a respeito tem que ser de rejeição. Não faz o menor sentido você defender o imperialismo americano que ataca um país, às vezes, tradicional, um país com um certo grau de conservadorismo, um certo grau de proteção das suas instituições, destrói esse país, como fizeram com a Líbia, por exemplo, que tinha um dos maiores IDHs da África, tinha um alto índice educacional, um baixo nível de desigualdade, um alto índice de desenvolvimento humano. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Olha a pesquisa, eles arrasaram com a Líbia. E agora a situação degenerou a tal ponto que tem escravidão, céu aberto de escravos sendo vendido em rua. O que aconteceu no Iraque? O Iraque foi um dos maiores parceiros comerciais do Brasil. Ele experimentou um grande desenvolvimento em termos tanto humanos, quanto até em termos de direitos humanos também. A situação do Iraque, pouco antes da guerra, comparado com o que era dado do tempo da guerra Irã-Iraque, era incomensuravelmente melhor. Os Estados Unidos entrou lá e destruiu, ferrou com o país, causou um massacre. E, meu Deus do céu, não é possível que uma pessoa que se diga cristã defenda uma coisa dessa, isso é insanidade, isso é loucura. E tome muito cuidado, porque não é aquela loucura lá na Bíblia aos olhos dos gentios. É uma coisa que não faz sentido dentro da própria religião. É uma negação dos próprios pressupostos do cristianismo. E aí vamos pegar o exemplo que eu sempre gosto de bater, Coreia do Norte.
Coreia do Norte é um país que está completamente protegido daquilo que os conservadores chamam de ideologia de gênero, de casamento gay, de drogas, de todas essas coisas que eles dizem que detestam aqui. Eles defendem Coreia do Sul, onde tem tudo isso lá instituído. E o que acontece se eles atacam e destroem a Coreia do Norte? Vão introduzir todas essas porcarias lá, para depois o neocon ficar aqui combatendo também lá aquele que finge que combate aqui, né? Ou seja, conservadorismo é uma posição ampla, eclética, com várias possibilidades, mas que tem em comum a defesa de tradições que minimamente funcionaram, ou seja, a conservação, a manutenção. É até interessante essa palavra manutenção, pensando agora, que quando você faz uma manutenção em algo, você quer mantê-la, mas ao mesmo tempo fazendo correções, fazendo adaptações. Por isso que você faz uma manutenção, você está sempre atento para manter aquilo ali de uma certa forma funcional. Então, nessas estruturas tradicionais, o neoconservadorismo é a rejeição absoluta de tudo, qualquer tipo de tradição. Ele é absolutamente revolucionário. Ele é o surgimento de um novo império, de uma forma totalmente inédita na história, tenta globalizar o mundo em perfeita consonância com a profecia do anticristo e ainda com esses elementos aí de controle econômico total. E nós vamos ver aqui futuramente com esse negócio aí do grande reset, de grande apagão digital, existe temor de que em algum momento tudo que a gente vai ter que fazer pela internet, mas vai estar todo mundo sob o controle de um determinado sistema. Esse sistema fatalmente, se a coisa for deixar como tal, vai ser, pelo menos no nosso caso, controlado pelos Estados Unidos. E apesar de ter todos esses elementos, como eu citei naquele vídeo lá, o infeliz apoia isso e se diz cristão ao mesmo tempo. Isso não é loucura? Não é uma inversão da inversão a ponto de perder qualquer senso de realidade? Bom, não vou me alongar muito, já está muito grande aqui, eu teria coisas mais interessantes a dizer, mas teremos outras oportunidades. E eu sou o Marcos Valério XR, hoje é o dia 4 de fevereiro de 2021, e muito obrigado pela sua atenção.